Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Fernanda, eu sou do setor de comunicação da Aspub e vou participar hoje com vocês desse debate, faltando poucos dias para a eleição que vai escolher a próxima diretoria executiva e o próximo conselho deliberativo da Aspub. Antes de começar, eu preciso dar alguns informes. O primeiro deles é que está mantida a votação presencial na próxima semana. Nessa sexta-feira, ontem, a Comissão de Pró-Reitores da UFV deferiu a realização do espaço multiuso entre os dias 7 e 10 de dezembro, ou seja, entre segunda e quinta-feira. Em Florestal e Rio Paranaíba também tudo está mantido conforme já havia sido divulgado. O segundo informe é que nós convidamos as duas chapas que concorrem nesse processo eleitoral, mas uma delas preferiu não participar da atividade. Eu vou ler uma explicação que nos foi mandada pela Comissão Eleitoral explicando o que houve. A Comissão Eleitoral disse: entendemos que a disputa eleitoral entre chapas com projetos distintos é salutar e fundamental para a tomada de decisão da base sindicalizada, os docentes da UFV, sobretudo em um momento tão delicado das universidades e do país como um todo. A Comissão Eleitoral entende como necessário explicar. O debate que agora se concretiza é resultado de uma construção que envolveu em igualdade de condições as duas chapas concorrentes, a Comissão Eleitoral e os funcionários da Aspub. Após discussão com as chapas e a comunicação da Aspub, as regras em reunião da Comissão Eleitoral no dia 24 de novembro e formalizadas as chapas candidatas no dia 26. No dia 29, a chapa 1, Aspub e a UFV, retornou com questionamentos que foram de imediato respondidos pela comissão. A chapa 2, Muda Aspub, por sua vez, retornou no dia 3 de dezembro, informando que não participaria do debate nas condições dadas, ou seja, virtualmente. Disse, abre aspas, da mesma forma que eleições remotas não estão previstas, debates remotos também não. Se houver acordo, estamos prontos para o debate presencial entre os candidatos a presidente. Frente à negativa da chapa 2, Muda Aspub, a Comissão Eleitoral convocou, na noite do dia 3, uma reunião para amanhã do dia 4 para discutir a questão com as duas chapas, a diretoria e o assessor jurídico da Aspub. Nessa reunião, a chapa 2 colocou que defendia que o pleito fosse feito de forma virtual e que, se isso fosse acordado, retiraria a negativa de participação do debate virtual. O assessor jurídico da Aspub expôs o que já era de conhecimento da Comissão Eleitoral, que o regimento interno da Aspub e o Estatuto do Andes impedem a alteração do formato de votação sem uma decisão em assembleia da categoria, o que não é possível no momento devido à pandemia. Assim, resolvemos manter a eleição presencial conforme já havia sido acordado, obedecendo às normas de segurança e prevenção do Comitê Pós-Pandemia da UFV e manter o debate virtual que será realizado neste sábado, 5 de dezembro, às 16 horas. Os representantes da chapa 1, Aspub e a UFV, aceitaram os termos, enquanto os representantes da chapa 2, Muda Aspub, voltaram ao argumento e mantiveram a posição de não participar do debate. Esse texto é o texto que recebemos da Comissão Eleitoral explicando o que houve e por que se manteve a decisão do debate. Eu estou aqui também com o parecer da assessoria jurídica da Aspub, que fala o porquê da eleição ser realizada presencialmente. Eu vou ler agora. A assessoria jurídica da Aspub, diante dos questionamentos possíveis acerca das eleições do dia 7 a 10 de dezembro, vem a público expor os fundamentos. O pleito eleitoral está mantido e conforme o regimento interno e Estatuto do Andes, artigos 39 a 41 e artigo 9º, respectivamente. As regras eleitorais em vista do princípio da legalidade e da preservação dos valores e princípios internos da entidade somente poderão ser alteradas por vontade da sua instância máxima deliberativa, ou seja, a Assembleia Geral. Ainda diante do contexto excepcional da pandemia, como não houve opção expressa por meio da Assembleia, não caberia alteração da forma de votação presencial ou dos ritos pelos quais se realizam as eleições e transição de diretores. Diante da necessidade extrema de se normalizar o funcionamento das instâncias e em respeito ao princípio da democracia sindical interno à entidade, conforme os seus valores, regras e procedimentos, em função dos mais recentes ataques e desconstruções realizados contra a Universidade Pública Brasileira, a eleição poderá ser realizada e a transição entre diretorias poderá ser concluída em respeito aos filiados e ao voto.
há respeito às normas e o pleito está regular em relação à lei. É o que diz a assessoria jurídica da Aspuv. Bom, dado esses informes, nós vamos explicar então como que vai ser o formato dessa atividade hoje. Em um primeiro momento, nós teremos perguntas que foram elaboradas pelo setor de comunicação da Aspuv. São 3 perguntas para o representante da Chapa 1, que está com a gente aqui hoje, e para cada uma delas vai ter um tempo máximo de resposta de 3 minutos. Na sequência, nós teremos perguntas enviadas pelos sindicalizados, mesmo espaço para resposta, máximo de 3 minutos. Na sequência, nós tínhamos previsto a realização de uma parte em que haveria perguntas entre as chapas, com possibilidade de réplica, mas obviamente não vai ser possível realizar essa parte, então a gente já parte para as considerações finais. Eu vou dar boa tarde, então, ao representante indicado pela Chapa 1, Aspuv UFV, que participa hoje aqui com a gente do debate, o candidato a presidente, o professor Edilton Barcelos. Boa tarde, professor, tudo bem? Muito obrigada por participar. Alguma dúvida ou podemos começar o nosso debate? Antes de começar, Fernanda, boa tarde a todo mundo que está ouvindo. A Chapa 1, Aspuv UFV, quer agradecer o espaço, né, e colaborar com o processo democrático e lamenta, né, que não tenha havido a presença da concorrente, mas, de qualquer maneira, nós estamos à disposição para tentar colaborar ao máximo, né, com a organização do evento. Então, eu estou pronto, né, para o debate. Podemos começar, então? Eu vou fazer as perguntas. Assim que eu encerrar, a gente começa a contar os 3 minutos. Eu vou te avisar quando estiver faltando 1 minuto e 15 segundos. Só para informar todo mundo que está acompanhando o debate aqui com a gente, seguindo as regras que já estavam previstas, as regras que foram aprovadas junto à comissão eleitoral, essas perguntas, a gente fez perguntas contando que teria participação das duas. A gente vai fazer agora as 3, elas foram previamente sorteadas na presença do professor Edilton, mas sem que ele soubesse o conteúdo, a gente só numerou, de modo a garantir a máxima lisura, honestidade e imparcialidade ao processo. Então, professor, eu vou para a primeira pergunta. A pergunta é: a assessoria jurídica é um dos serviços prestados pela Aspuv com maior procura entre os sindicalizados. Como pretende, se eleito, trabalhar nessa secretaria? Os 3 minutos estão correndo a partir de agora. Antes de responder rapidamente, eu preciso fazer uma apresentação da chapa, é bem rápido. A chapa 1, Aspuv UFV, é composta por um grupo que abraça a mesma concepção de sociedade, educação e concepção sindical. A chapa 1 é formada por muitos integrantes que são experientes na vida sindical e com história, né, na universidade pública. A nossa chapa tem, na sua essência, a história de envolvimento dos seus integrantes nas ações sindicais universitárias. Além disso, temos o dever de manter tudo de bom que foi feito pelas gestões anteriores e propor novas ações para os desafios atuais. Somos uma chapa que tem propostas, como foram apresentadas a todos pelas diversas vias de comunicação, como site, e-mail, Instagram, Facebook, etc. Agradecemos o espaço e vamos tentar responder agora, né, a pergunta, né? A assessoria jurídica da Aspuv, ela tem tratado de questões coletivas, dando prioridade a várias questões coletivas, mas nós estamos com foco, né, agora, ultimamente, porque tem um grupo de professores que aposentaram lá em 1990, na década de 90 para cá, e que passará a haver desconto, né, da universidade por conta, né, de que a aposentadoria era integral e com algumas adicionais, e agora o governo, né, mandou cortar isso daí. Portanto, a Aspuv agora está entrando com ações individuais ou coletivas, continuando com as ações que já haviam, e o setor jurídico da Aspuv vai tratar nessa gestão, né, com total prioridade a todas as ações que são relacionadas com as questões de insalubridade, porque nós temos os costos da insalubridade do pessoal que tem esse direito e que o governo mandou que a universidade cortasse. Então, tem ações que nós vamos impetrar, assim que for possível, para aqueles que ainda não têm. 1 minuto. Obrigado, Fernanda.
E vamos tentar manter sempre esse diálogo, né, com o pessoal, com os nossos sindicalizados, as sindicalizadas, oferecendo a eles todo o suporte jurídico para toda e qualquer questão que os sindicalizados tenham em relação à a nossa assessoria jurídica, né? Todas as questões que estiverem os nossos sindicalizados, nós teremos a assessoria jurídica à disposição para atendê-los o tempo todo. Faltam 20 segundos. Podemos encerrar? Podemos. Então, vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 2. A Aspuv é um sindicato, o que não exclui a realização de atividades culturais e recreativas. A sua chapa pretende fomentar ações do tipo? Se sim, quais são as propostas? 3 minutos. Sim, veja bem, houve, em março de 2019, né, houve uma ação do governo, por meio da medida provisória 873, que impediu que a gente continuasse fazendo o desconto em folha. Isso foi um golpe muito sério para os sindicatos e retirou da Aspuv qualquer possibilidade de confraternização de qualquer espécie. Então, a Aspuv deixou de fazer as confraternizações no primeiro ano, a gestão, né, que começou em 2018, no primeiro ano, fez 3 confraternizações, que já estava programada a primeira, né, que era 1º de maio, e as outras 2. E, no ano seguinte, com o corte, né, com essa medida provisória, nós perdemos totalmente a arrecadação. Nós tivemos que inventar, né, arrumar, encontrar um novo meio, uma nova maneira de arrecadar, para poder se manter como sindicato. Então, não tínhamos nenhuma chance de fazer qualquer tipo de confraternização, mas nós entendemos que é importante para o corpo docente como um todo, em especial para os sindicalizados, né, esses momentos de confraternização. Nós temos uma vida difícil, nós temos muitas atividades, muitos trabalham, né, e a maioria de nós, inclusive à noite, sem horário, e agora com a pandemia, né, a gente tem um esforço muito maior, o esgotamento físico mental é muito grande, e esses espaços de confraternização são muito importantes para a gente poder se colocar de forma mais tranquila, né? Retornar às atividades com Um mais tranquilidade. minuto. Obrigado, Fernanda. Um minuto ainda. Sim, vou continuar. Então, nós entendemos a importância disso e nós queremos que, a partir do momento que a gente retome, né, essas atividades, a gente volte, por exemplo, com uma atividade que tinha, que era quinta-feira cultural, que era especificamente para os aposentados. Essa daí a gente está querendo repaginada de uma forma diferente, mas gostaríamos de voltar com ela e com outras confraternizações também modificadas para os sindicalizados em geral. Ainda faltam 17 segundos. Eu agradeço, né, e espero que a gente possa cumprir essas propostas que a gente está colocando para as confraternizações. Tá certo. Agora a terceira e do bem-estar da categoria docente. 3 minutos. Bom, Fernanda, nós temos uma preocupação muito grande com isso, e, em especial, tem alguns professores que têm planos de saúde, e Agros e Unimed e a Aspuv, né? Especialmente a questão da Unimed, a Aspuv tem conseguido, né, ajudar os professores, inclusive na questão do reajuste dos planos, né? A gente tem participado bastante bem, temos uma comissão que trabalha nisso e temos conseguido, sob esse aspecto, do ponto de vista do valor que se paga, nós temos conseguido negociar com a Unimed a valores mais baixos pela primeira vez, nos 2 anos que a gente teve na diretoria, né? Nós conseguimos reduzir o custo da Unimed para os nossos sindicalizados que têm plano de Unimed. Com relação ao Agros,
a nossa preocupação, como a gente não tem uma ligação direta, né, como com o plano de saúde, nós temos ligação direta com as pessoas que são sindicalizadas, que também têm Argos. Então, tem o professor Alain, que está responsável por essa parte da questão do Argos, especialmente para discutir as questões atuais do Argos, certo? Problemas atuais do Argos. Mas com relação à saúde, aí a gente tem o quê? A gente tem a ideia de, fizemos isso, com relação à pandemia, nós fizemos o quê? Nós convidamos uma psicóloga, colocamos à disposição essa psicóloga durante 2 ou 3 apresentações, eu tenho aqui um pouco, se me falha a memória, para poder discutir com os professores, né, quais são os principais problemas que eles têm nesse momento, né, em que a pandemia está causando esse esgotamento físico e mental. 1 minuto. Obrigado, Fernando. E como esse tratamento esse alívio pode ser feito a partir dessas palestras, né, com a oferta aos professores, sem nenhum custo para os professores, quer dizer, entre aspas, né, porque a ASPUV, ela paga esse profissional para fazer esse tratamento, e outros que a gente possa incluir, né, nesse processo. Mas fizemos essa experiência, infelizmente, o número de professores que apareceu não foi muito grande, mas nós queremos repetir a experiência, especialmente os principais problemas que ocorrem são os problemas ligados 15. à questão do... Tenho 10 segundos aqui, pela minha conta. E estão ligados à questão do esgotamento mental. E aí, nesse caso, esse profissional da área de psicologia daria uma ajuda bastante providencial. Encerrado o tempo. Bom, agora a gente parte para uma próxima parte desse debate. A gente abriu também espaço para que os sindicalizados enviassem as suas perguntas. Novamente, a gente tem 1 minuto como tempo máximo para resposta. Eu vou fazer a primeira pergunta. A manutenção da estrutura da ASPUV e de qualquer sindicato depende diretamente de suas receitas, majoritariamente advindas da contribuição compulsória dos filiados, considerando que a taxa média de filiação dos novos docentes tem sido menor nos últimos anos e que houve um número significativo de saídas quando o governo proibiu o desconto da contribuição em folha. Quais são as propostas da chapa para atrair os novos docentes para se filiarem ou os que saíram para se refiliarem ao sindicato? 3 minutos. Bom, Fernanda, antes de a gente elencar as propostas, a gente tivemos realmente dificuldade com a questão da medida provisória e ficamos praticamente sem fazer aquele desconto. Tem que se fazer aqui, dizer da diferença que existe do Sindicato Nacional Andes, né? Somos nós somos Andes, somos as PUJs, somos Andes, não tem desconto compulsório, como existe para os outros sindicatos. A nossa contribuição é espontânea. O desconto em folha, ele é garantido, mas com a medida provisória, nós perdemos esse desconto em folha. Apesar de algumas categorias terem conseguido voltar, a ASPUV, por conta de diferenças de informações com o órgão do governo que autoriza o desconto em folha, demorou um pouco, né? Eles não permitiram que a gente fizesse esse retorno, mas nós achamos até interessante, porque a contribuição que o sindicalizado paga à ASPUV, ele é pela via bancária, que foi o meio que a gente conseguiu para fazer. Então, é muito mais espontâneo, por quê? Porque pela via bancária, diretamente com o banco, o próprio sindicalizado, e a qualquer momento, né, se ele não quiser mais continuar afiliado, ele pode ir lá, mediante um pedido, né, à seção sindical, e cortar o desconto no banco diretamente, certo? Nesse caso, se a gente quiser sindicalizar mais pessoas para poder garantir o funcionamento da ASPUV, nós precisamos de colocar a proposta de sindicalização. Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para a questão da integração multicampus. 1 minuto. Multicampia, né? Ter uma ação mais próxima a Rio Paranaíba e Florestal
para a gente poder conversar com essas pessoas, né, pessoalmente lá, quer dizer da necessidade da contribuição sindical, portanto, do aumento do número de sindicalizados, para poder legitimar com muito mais força, né, a nossa luta contra as propostas do governo que afetam, né, o nosso sindicato. Em Viçosa, aqui mais próximo, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos encaminhar para os sindicalizados vários convites, né, para a sindicalização, vamos encaminhar para os sindicalizados. O que a ASPUV pode oferecer, né, como benefícios, né, e 15. como momentos de luta para a ASPUV, para a manutenção da ASPUV. Certo. Segunda pergunta, então, recebida. Sou do campus Rio Paranaíba e gostaria de saber quais as propostas das chapas para o campus. 3 minutos valendo a partir de agora. Para Rio Paranaíba, a gente discutiu, né, algumas propostas para poder ter um pouco mais de espaço, não só Rio Paranaíba, mas também para Florestal, para que houvesse uma maior participação do pessoal que está em Rio Paranaíba e, e em Florestal, porque são fora de Viçosa e tem menos acesso, né, vamos dizer assim, é desproporcional, né, o acesso ao sindicato como um todo. Então, a primeira coisa que nós pensamos foi encontrar meios de visitar periodicamente esses dois campi da universidade com a nossa assessoria jurídica para oferecer serviços e para discutir com o pessoal quais são as demandas locais, algumas delas, se for possível, né, resolver localmente, no momento da visita, nós o faremos. Por exemplo, podemos ter questões judiciais, né, ações, alguma coisa, e com a presença do advogado lá, né, a nossa assessoria, já seriam resolvidos naquele momento, mas a gente ia tentar estabelecer um cronograma de visitas a esses dois campi, Rio Paranaíba e Florestal, colocar uma pessoa, né, do sindicato lá em contato direto conosco para que a gente possa ter mais agilidade na solução dos problemas que se apresentam lá em Rio Paranaíba e Florestal. Então, vamos colocar um número, uma quantidade de visitas, né, ao longo do ano. Pode ser que a gente consiga, alternativamente, trazer um representante de lá para Viçosa 1 minuto. para participar de reuniões aqui. A gente vai tentar verificar a possibilidade disso, vai depender de recursos financeiros que a ASPUV tenha. Então, mais ou menos na cabeça da gente, a cada 45 dias, mais ou menos, ou um diretor vai né, daqui de Viçosa para Rio Paranaíba e Florestal, junto com a assessoria jurídica, ou podemos, em algum momento, providenciar a vinda de representantes de lá para Viçosa, para a gente estreitar os laços, né, que temos entre os três campi e facilitar a atuação da ASPUV, né, nos locais que estão mais afastados, como Rio Paranaíba e Florestal. 15. Encerrada? Errado. Então, vamos para a terceira e última pergunta enviada por um sindicalizado. A pergunta é: como vocês veem o papel da ASPUV nas questões que hoje permeiam agros? Valendo. Bom, a questão do agro, né, para nós tem importância, né, muito importante, porque traz muita preocupação, apesar, né, da gente ter o Agros como sendo uma entidade respeitada ao longo do tempo, que tem uma tradição, né, nós temos muitos problemas hoje ocorrendo no Agros. Tem uma questão que está relacionada com os planos, né, aqueles planos que são o TAC, né, o termo de ajuste de conduta, né, na verdade,
quais são as pessoas que pertencem ao Agros. O Agros tem professores e o Agros também tem funcionários técnico-administrativos, né? E tem os planos de saúde. Uma parte desses planos de saúde também, né, uma parte desses pessoal que tem planos de saúde e previdência do agro são funcionários do próprio agro. Então, tem um plano específico para eles e tem um chamado plano B, e agora está tendo uma transição, né, porque o pessoal do plano B está passando para outro plano, e nessa transição houve, né, uma briga para a obtenção de um precatório que o governo deve. O governo cobrou do agro, mas o governo deve ao agro. Então, o governo pagou esse precatório, mas não se sabe ainda como que isso está colocado está colocado para o pessoal que é participante do agro. Em outras palavras, o Agros tem um estatuto e que está, inclusive, em vias de modificação, mas existe um problema de transparência, quer dizer, as coisas estão um pouco obscuras. Então, a eleição do Adriel, né, que é da Apagros, então, é importante, né, nesse caso, porque dos dois grupos que nós apreciamos, né, que nós defendemos, que vai fazer alguma coisa interessante lá. O que é isso? Que vai trabalhar para trazer essa transparência, né? A SPUV, ela vai trabalhar em defesa dos participantes do agro, de sindicalizados, né? Deve estar presente nesse debate também, os sindicalizados devem fazer parte desse debate, somando com as outras entidades representativas para garantir a transparência das decisões que a nossa chapa entende, né, que são importantes para resolver as questões do agro. Esgotado o tempo. Bom, com essa pergunta, a gente encerra esse bloco que era destinado às perguntas vindas dos sindicalizados e, seguindo o formato que foi aprovado pela Comissão Eleitoral, nós vamos abrir agora 2 minutos, professor Edilton, para suas considerações finais. Os 2 minutos vão começar a contar a partir de agora. Bom, Fernanda, eu queria, então, nesses 2 minutos, dizer que a chapa, né, uma chapa da SPUV, ela foi concebida, né, com base em 3 concepções, né? Uma concepção de sociedade, uma concepção de universidade, de educação, e uma concepção sindical, né? Os componentes da nossa chapa, os integrantes, têm experiência na vida sindical e com história, né, na universidade pública. Então, nós temos pessoas que têm condições de estar à frente desse sindicato, né? O grupo que está na nossa chapa, eles têm um envolvimento, as próprias pessoas que fazem parte da chapa, a história delas, né, é de envolvimento nas ações sindicais e universitárias que praticamos. Mas não é só isso. A gente tem o dever de aproveitar tudo que foi feito, né, nas gestões anteriores, tudo de bom que foi feito, né, para que não se perca o de bom que foi feito. Mas também, nós também temos propostas novas, né, para tudo que se apresenta, né, para as dificuldades que se apresentam aqui no momento. Então, para fechar, eu queria dizer que todas as nossas propostas foram colocadas aí nos meios, né, de comunicação, mala direto pelo Instagram, Facebook, etc. Encerrado o tempo, professor. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Muito obrigada. E a gente lembra que esse debate vai continuar disponível aqui no canal da ASPUV no YouTube. Antes de encerrar, eu queria reforçar também que a votação ocorrerá de segunda a quinta presencialmente, está mantida na próxima semana, entre os dias 7 e 10 de dezembro,
Aqui no Campus Viçosa vai ser o horário de votação das 9 da manhã às 6 da tarde, no espaço multiuso. Em Rio Paranaíba, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, na sede da Aspulv. Em Florestal, no mesmo horário, também na sede da Aspulv, só que lá em Florestal é feriado no dia 8, na terça-feira. Portanto, não vai haver votação nesse dia. E algumas orientações. A Aspulv orienta que se você, professor, é integrante de algum dos grupos de risco para a Covid-19, vote nos dias 7 e 8, ou na segunda ou na terça-feira. A gente lembra também que o uso da máscara vai ser obrigatório, da mesma forma que a apresentação de um documento de identificação com foto. Pedimos ainda que cada um leve a sua caneta e que, por favor, obedeça a toda a sinalização, todas as instruções que vão ser dadas no local, para que todos consigam votar em segurança. Bom, nós agradecemos a participação, agradecemos todo mundo que nos acompanhou até agora e a gente lembra que todas as informações sobre as eleições da Aspulv estão disponíveis no site www.aspulv.org.br. Eu agradeço também, em nome da Comissão Eleitoral, agradeço a todos que contribuíram para a realização dessa transmissão, ao meu companheiro no setor de comunicação, o Alisson. Então é isso, a gente encerra por aqui a transmissão. Agradeço mais uma vez e desejo a todos um excelente sábado.